Olá, boa noite. Quarta-feira, 12 de novembro de 2025, está começando mais uma live em parceria do Médicos pela Vida e Aliança Medicina e Pedagogia Antroposófica, que segue com a série especial Famílias Quânticas. Essa é a segunda live, nós tivemos uma na semana passada. Se você não assistiu, ela está lá no site do Médicos pela Vida, www.medicospelavida.org.br, na aba Vídeos. Na visão das neurociências, pacientes oncológicos apresentam alterações na função e na estrutura de regiões cerebrais que estão associadas a maior ansiedade, depressão, sintomas de transtornos de estresse pós-traumático e sofrimento. Isso está lá no PubMed. Se você quiser consultar, também você encontra o endereço dessa afirmativa no site do Médicos pela Vida. Na visão da medicina integrativa, independentemente do órgão afetado, há uma forte relação entre a biografia e a vida orgânica, ocorrendo um espelhamento entre o corpo físico e a alma humana. Essa compreensão está na base da organização Famílias Quânticas, que trabalha com crianças com câncer e leucemia no México, atuando com a dinâmica das famílias. Nesta segunda live, Famílias Quânticas, abordagem da dinâmica familiar no tratamento e cura do câncer, parte 2, perspectivas, nós novamente recebemos a doutora Cláudia Ricken, neurocientista e fundadora do projeto Família Quânticas, juntamente com a Maria Eugênia Garcia Casabianca, para nos contarem sobre este interessante trabalho. Hoje também nós temos uma convidada que é mãe de um garoto que teve câncer e conseguiu curar através desse método. Se você não assistiu à primeira live, como fizeram mais de 6.000 pessoas que acompanham o trabalho da Aliança Antroposófica em parceria do Médicos pela Vida, ainda dá tempo. Conforme eu falei, basta clicar lá no site do Médicos pela Vida, na aba Vídeos. Chama-se Família Quânticas, porque na abordagem sistêmica de tratamento do câncer, cada membro tem o seu lugar. Porém, pode-se observar que as crianças com câncer são mais empreendedoras, têm um desejo de resolver os conflitos da família. Assim, nas dinâmicas da família, elas ocupam uma função que não é delas. Essa é uma aspas para a doutora Cláudia. Já a doutora Maria Eugênia, aspas para ela, e isso é um desordenamento, como disse uma das jovens que começou conosco e que hoje é médica e continua nas famílias quânticas. Aspas. O câncer é um desordenamento das células ou um desordenamento da família? Ou ainda, um desordenamento da sociedade? Ela pergunta. Fecha aspas. Vamos continuar conhecendo este modelo de atenção sistêmico que é absolutamente encantador, profundo e tem resultados significativos nas famílias, pois todos são muito afetados quando uma criança tem câncer. Inclusive, vamos ter um depoimento importante aqui hoje. Portanto, a abordagem familiar é o caminho terapêutico para resgate da harmonia e relação saudável com todos. Trata-se de um acontecimento que arrasta a família inteira para um turbilhão de incertezas. Nossas convidadas para essa série é doutora Maria Eugênia Garcia Casabianca, do México. Ela tem formação em psicoterapia sistêmica familiar, com especialização em hipnoterapia ericksoniana, também em programação linguística, especialização em constelações familiares e organizacionais sistêmicas, especialização em diagnóstico baseado nas técnicas Callahan e no tratamento de traumas, vícios, ansiedade e fobias. Em 2011, ela fundou e continua a presidir a organização sem fins lucrativos Famílias Quânticas, que oferece apoio emocional a famílias de crianças e jovens adultos com câncer ou leucemia.
é diretora da Quantum Lab México, empresa criadora do método quântico para aprimorar o capital humano das organizações. Com mais de 35 anos de experiência, é palestrante internacional, criando e ministrando seminários e workshops voltados para as famílias, instituições e empresas. Doutora Cláudia Ricken, é do Brasil, neurocientista, clínica licenciada, com formação em hipnose ericksoniana, psicoterapia e psicanálise clínica e neurologia comportamental, graduada no Design Humano e Engenharia nos Estados Unidos, o Richard Butler, e em Neurolinguística, programa Master Trainee por John Grinder, criador do PNL, o Programa Neurolinguística. Doutorado, ela tem doutorado em Medicina Integrativa no Havaí, na Quantum Universidade, escritora e palestrante internacional, autora do método Quantum, presente em mais de 10 países e 3 milhões de clientes já utilizaram esse programa. Professora em saúde mental de universidades no Brasil, México, Estados Unidos, Japão, e já foi contratada por instituições e empresas de toda a América do Sul e Austrália, além da Europa, Estados Unidos e Ásia, e dentre mais de 20 países. Ela é ativista de filantropia vasta, atendeu vítimas do Timor-Leste pela ONU, do Katrina, em Nova Orleans, nos Estados Unidos, do Rio Grande do Sul, as últimas catástrofes das chuvas no Rio Grande do Sul, e de crianças com câncer pela Quantum México, dentre dezenas de programas voltados à recuperação e prosperidade na saúde humana. Ela apoia o Médicos pela Vida, onde é civil filiada e patrocina iniciativas com o freedomdoctor.org, caminha com os liberais econômicos e nos valores de Cristo. O site da doutora Cláudia é resiliência.com.br e também o quantumhouse.com. A mediação é da doutora Ana Cristina Malheiros Ferretti, médica psiquiatra com certificação internacional em medicina antroposófica na Suíça, membro do Senior Fellow Program Independente Medical Alliance dos Estados Unidos, o antigo FLCCC. Em seu trabalho médico, baseado em psiquiatria integrativa, mantém ênfase profissional na promoção da saúde e desenvolvimento humano. É coordenadora do Médicos pela Vida e coordenadora do Fórum Internacional de Membros da Antroposofia. Foi palestrante nos 2 últimos congressos mundiais sobre Covid, que aconteceram aqui no Brasil. Também a doutora Cláudia esteve presente conosco, vale lembrar. O Instagram da doutora Ana é @doutora DRA, anacristina.psiquiatra. A website www.dranacristinaPsiquiatra.com.br. E eu dou boa noite à nossa audiência, a doutora Ana, a doutora Cláudia, a Maru e a nossa convidada de hoje, a Gabi Roças. E passo a palavra para a doutora Ana. Boa noite, doutora. Boa noite, José Aparecido. Hoje essa live promete, hein? Muita gente capacitada e convivência para compartilhar conosco um saber que está sendo assim muito interessante, não é? Haja vista a audiência que tivemos na última live. Então sejam todas bem-vindas, não é? Maria Eugênia, Gabi e também doutora Cláudia. E, como é do meu costume, preciso ler aqui um verso de Rudolf Steiner, que é o criador da antroposofia, para nos inspirar, porque cada um está chegando de um lugar, precisamos, de alguma maneira, nos centrar e nos acalmar para conversarmos sobre um assunto tão especial. Prece da iluminação. Tu que iluminas o universo, ilumina também a mim e tira a venda dos meus olhos para que eu veja o sol verdadeiro. Está ainda coberto com um véu, entretanto, em um mar de luz dourada, transluz minha alma. Agora, concede-me vê-lo,
na imagem da claridade e da verdade pura. Deixa que eu reconheça em sua luz quais são os meus deveres. E logo terminada a viagem, permita-me chegar ao lugar sagrado. E tu, consolo do universo, brinda-me a força para alcançá-lo em realidade. E tu, ó amor divino, acolhe-me em meus desígnios e mantém puro o eterno raio de minha fiel vontade. Eu considero que vocês, de certo modo, foram testadas para ver a realidade, para tirarem a venda dos olhos e encontrarem o sol verdadeiro, não é? De certo modo, Deus está conosco na nossa jornada e se apresenta muito claramente quando o invocamos, principalmente para ganharmos consciência do momento, às vezes, de sofrimento ou de dúvida, e fazermos os encontros providenciados, não é? Talvez seja isso que Gabi possa nos trazer como um grande testemunho, e queremos escutá-lo muito curiosamente, não é? Com grande interesse. E eu passo, então, a palavra para o José Aparecido coordenar a live e dar aí o fluxo certo desse compartilhamento maravilhoso de experiências e saberes. Muito obrigada por estarem conosco e agradeço mais uma vez nossa audiência também. Obrigado, doutora. Bom, eu vou passar a palavra para a Maria Eugênia, que é, né, a coordenadora disso tudo, é a mentora disso tudo, e nada melhor do que um depoimento, não é, Maria Eugênia? Para que a nossa audiência possa testar, verificar o trabalho de vocês. Então, eu sei que você hoje trouxe aqui uma pessoa muito importante, que tem muito a nos dizer sobre a eficácia deste método que é utilizado aí no México, e que a gente espera também que a doutora Cláudia traga para cá, né, doutora? Que ela traga esse método aqui para o Brasil e que as crianças, as famílias brasileiras, possam também utilizar o método quantum. Boa noite. Na verdade, nós levamos daqui para lá, a nossa relação, como eu contei na live passada, que começou em 93 como Quantum, virou famílias quânticas lá, então nós estamos juntas nisso, ou seja, o Brasil nisso está no pescoço. Tá ótimo, então. É isso aí. Bueno, pues para nosotros es un honor, ¿verdad?, estar a través de este medio en el que por momentos estamos en Brasil. Y para nosotros es un honor poder comunicarnos de esta maravillosa manera y platicando con Claudia, ¿verdad? Y el método Quantum, que es parte de nuestros grandes benefactores en cuanto al aplicar la herramienta como una donación generosa y además tener la herramienta como un referente importante dentro de la institución para descubrir cuál es el perfil comportamental de cada uno de los miembros que participan, que son los colaboradores, los voluntarios, los instructores, y cada una de las familias recibe el Quantum como una herramienta para poder descubrir el perfil comportamental y descubrir cada uno de los padres y miembros de la familia y de la institución el cómo podernos hacer ese equipo perfecto según las diferencias. Yo digo que el poder radica en las diferencias. Cada vez que conocemos el cómo es el perfil comportamental de cada uno, podemos abordar de diferente manera el método que nosotros aplicamos en familias cuánticas. Y entonces, pues ahora tengo el honor, para darle un poco de continuidad a la sesión que tuvimos la semana anterior, de invitar a Gaby, que es una madre de familia que tiene años trabajando incluso en el consejo con nosotros como parte del consejo, y como una madre que se benefició a través del modelo de atención que nosotros manejamos de acompañamiento emocional durante el proceso, desde el anuncio de la enfermedad, lo que es el tratamiento, y posteriormente, en el caso de esta hermosa familia, trascendió su hijo a los cielos y ella está aquí hoy para compartir cómo pudimos nosotros
beneficiar a esa familia a través del método que utilizamos en familias cuánticas. Me gustaría invitar y presentar a Gaby. ¿Te quieres presentar, por favor? Hola, buenas tardes. Me llamo Gabriela Rojas. Efectivamente, tenemos en la asociación, desde que empezó, y sí, somos muy beneficiados a través del método Quantum. La realidad es que descubrimos nuestras habilidades, fortalezas, obviamente también debilidades, y esto nos ayudó muchísimo a poder trabajar y poder ser un mejor complemento como equipo, para poder complementarnos. Lo hemos hecho ya en varias ocasiones, en diferentes etapas de nuestra vida, y la realidad es que sí se nota bastante el cambio, depende de la situación en la que estemos viviendo, y es una herramienta muy buena para poder salir adelante o destacar, porque también ayuda mucho para poder ser mejores. Así es. Y Gaby, entonces en esta oportunidad, incluso ahora que estamos en el consejo, también se aplica el método Quantum para poder hacer equipo, como dice Gaby. Y Gaby, cuéntanos un poco cómo llegó Familias Cuánticas a tu vida. No, bueno, llegó como mandada del cielo. Sí, así de fuerte. La realidad es que está uno en una situación, en un shock, como de no saber hacia dónde o cómo, ¿no? Y el hecho de que nos hayan abierto las puertas y hayan estado presentes y acompañándonos en cada etapa, totalmente necesario, ya que te da la oportunidad de enfrentar mejor la situação. Então, foi um encontro providenciado, conforme eu disse aqui na abertura, né? Deus presente e colocando ali os meios, né, para que você encontrasse caminhos de tratamento para o seu filho. É isso? A impressão, Gabi? É correto. Oh, que bom. Muito então, correto. Não caminhar sozinha, né? Nesse aspecto foi super importante encontrar a experiência já desenvolvida pelo grupo Famílias Quânticas. É isso? Sim. Seu filho tinha que idade? Nosotros, cuando conocimos la familia de Gaby, el hijo mayor de ella, que era muy pequeñito, Jaciel, él pues estaba en un proceso de tratamiento muy difícil, ¿no? Y la familia respondió a ese llamado de la atención emocional en el caminar, y pues creo que ese brazo, esa mano que cada uno de ellos recibió, pudo ayudarlos a fortalecerse para responder ante la situación crítica que provocó desde el anuncio de la enfermedad hasta el final. Entonces son familias que incluso para nosotros es un honor que puedan dar testimonio de qué pasa con las familias que sí ella ha visto en el hospital, porque incluso visita hospital, como hay familias que no han recibido este acompañamiento, y hay una gran diferencia con las familias que reciben el acompañamiento total en la familia durante el proceso. ¿Qué diferencia notas, Gaby, en esas familias que sí y que no? Totalmente dimensional la diferencia, porque no vemos la enfermedad como una tragedia, sino como una oportunidad, una experiencia de vida. Essa é a grande diferença. Então, tem um propósito, um significado, o adoecimento, é isso? Sim. E a sua família passou pelo método Quantum, é isso que nos diz Maria Eugênia.
para conhecerem melhor o perfil, porque às vezes nem os adultos se conhecem. É algo muito importante ter essa outra dimensão, né, de entendimento das nossas qualidades e nossas também dificuldades, deficiências, não é, ou vulnerabilidades. O método Quantum permite isso. Foi feito com vocês? Sí, el método Quantum es muy acertado y eso nos permite trabajar mejor con nosotros y con la familia en este caso. Sí, tuvimos la fortuna de que Claudia aceptó que lo aplicáramos en nuestro modelo de atención como una herramienta indispensable para enseñar a la familia a ejercer sus habilidades directivas y que respetando el perfil comportamental, volverse un grupo fortalecido con su naturaleza para poder continuar con el desafío del caminar desde, repito, desde el anuncio, el caminar del tratamiento y el poder comunicarse asertivamente con las circunstancias que se presentan en cada momento del tratamiento de la persona que está siendo acompañada. Entonces, esa generosa entrega del Quantum y el experimento que hicimos en una ocasión con Claudia de empezar a aplicar a las familias y ver que el mismo modelo podía ser utilizado para potenciar el capital humano de la organización familiar. Entonces, esto Exatamente. es... Então, Maria Eugênia, desculpe, mas agora eu entendo bem melhor, não é? Aquela provocação que a médica, atualmente a médica, fez quando diz, não é? O câncer é um desordenamento das células, é da família ou é um desordenamento da sociedade ou dessas três dimensões, não é? Então, em verdade, pergunto a Gabi se antes de fazer, por exemplo, esse trabalho com o método Quantum e também, naturalmente, no Famílias Quânticas, se você percebia a sua família em uma certa desordem ou com os potenciais talvez ainda adormecidos. Não é? E na medida que vem o adoecimento e através do adoecimento a possibilidade do autoconhecimento e de uma organização melhor da família, a clareza do caminho a ser tomado fica muito mais evidente. É isso? Eu compreendo. Pues sí, la lucidez, o sea, cómo puedes dilucidar o dar luz a la naturaleza de cada miembro, sucede eso que tú expresas, potencia y esa manera hace que la persona se sienta cierta en su comportamiento, respetada en su comportamiento y aprovechar el comportamiento de cada miembro de la familia para poder hacer sinergia en el sistema familiar. Y esto es maravilloso porque el estilo de liderazgo de cada miembro, al ser diferente, hace que sea más grande la fuerza enfocada a cada paso de la vida que vive la familia en el proceso de enfermedad y de salud. Entonces, que al final la familia quede saludable, que se enriquezca, como dijiste, Gaby, como decías, convertir un desafío en qué. En vez de una tragedia, es una oportunidad, es una experiencia de vida. Puedes tomar muchas bendiciones, porque son bendiciones, a través de esta experiencia. Perfeito. Yes. Doutora, Gabi, nós temos uma pergunta diga. aqui. Nós temos uma pergunta para a doutora Cláudia. A senhora falou que o método Quantum está no Brasil, nasceu no Brasil, me parece que é isso mesmo, né?
e que foi para o México. Então, estão perguntando se existe grupos no Brasil em andamento, como é que faz para entrar? Entra em contato com a senhora, doutora Cláudia? Pode sim. Primeiro, boa noite a todos, audiência, vocês direito, né? É bom a gente passar um pouquinho os slides depois do nascimento do método Quantum, como ele está no mundo, como ele nasceu aqui. Ele é brasileiro, homologado cientificamente, com 98,7%. É uma pesquisa, um assessment que você responde e você tem um gráfico com as emoções primárias neurológicas. E é muito interessante porque é rápido, parece simples, e é simples de responder, mas ele revela essa estrutura emocional, as competências, o melhor das pessoas. Primeiro, ele foca no que é a alma, a motivação. Tem pessoas que são servidoras, tem pessoas que são empreendedoras sociais, tem pessoas que são empreendedoras de alto impacto. Então, as pessoas são diferentes. O Quantum nos ajuda a enxergar a dinâmica que está ali em volta. Então, o Quantum nasceu no Brasil, foi para o México antes de famílias quânticas nascer, e nós trabalhamos juntos, Maru Garcia, Casabianca, outros tantos, médicos voluntários, no trabalho dessa pesquisa de mapeando sistemicamente as famílias. Eu sou autora do método Quantum, que na década de 90 ficou em pesquisa, eu fui sócia do John Grinder, e depois, em 2000, ele veio ao mundo. Ele está em muitas áreas, mas a partir de 2011, Famílias Quânticas se tornou uma instituição formal no México. Então, sim, vocês podem procurar, quantumhouse.com no Brasil é o site de referência que tem vários contatos nossos, e eu também conecto com o México, com esse trabalho, e sempre com a esperança e a programação de fazer palestras no Brasil. Já convidei a Maru várias vezes, a gente já fez vários programas juntos aqui, inclusive sobre diagnóstico diferencial, as diferentes tendências de comportamento no mundo, né? E trouxemos outros autores, e a Maru veio, sempre palestrou aqui, foi sempre um prazer, sempre contribuindo para essa terapia sistêmica funcional. Quantumhouse.com é a referência, no final, esses sites ficam fáceis para vocês encontrarem, né? Queria comentar, Gabi, que não é uma tragédia, é uma experiência, é uma oportunidade, mas é muito difícil perder uma pessoa amada. Então, eu queria, como isso começou com a gente falando assim, fica dando a impressão de que a gente está falando que isso é uma boa notícia. Não, não é que é uma boa notícia. É muito difícil. E pode começar como um sentimento trágico, com dificuldades muito grandes do núcleo da família. Então, o nosso trabalho é justamente o que Maru explicava na live anterior, que eu recomendo fortemente que vocês assistam. Eu recebi muitas mensagens, doutora Ana, de lugares impensáveis a respeito da live da semana passada, até de gente da minha equipe dizendo, doutora Cláudia, que coisa maravilhosa aquilo. Então, foi muito boa a live da semana passada, que localiza vocês um pouco no trabalho. Mas a Maru dizia, é um salto à la vida, né? Assim é. E como o câncer não é de uma pessoa, mas é de um sistema, quer dizer que a família é culpada porque, então, uma criança teve câncer? Não. É da vida a gente ter as emoções, o sistema e a maneira de se comunicar e de resolver os nossos conflitos, as nossas angústias, não nos focar excessivamente no trauma. Nós da Quantum, Universidade Quantum, que publicamos livros sobre estresse pós-traumático, o Pete Walker, o meu trabalho de resiliência, né? É importante reconhecer os traumas, aonde a gente engastalhou, aonde ficou difícil, aonde o conflito na família ficou impossível, né? Mas a gente não deve fazer caminho aí, ficar só pensando nisso, procurando isso. Porque, na verdade, pisa leve e olha para frente. Como é que a gente se recompõe? Como é que a gente volta para a vida de nossa vida, né? Para a nossa vida divina? E aí a mãe renasce, o pai renasce, o vovô renasce, os irmãos renascem. E a criança, às vezes, se cura e segue adiante. Às vezes, dá um salto à vida eterna. E também nós temos que continuar depois disso, né? Então, eu queria fazer esses comentários porque, como disse a Maru, o câncer é um grande professor. Ele é um professor... Perfeito. Ele é o professor... Isso, doutora Cláudia, eu iria colocar, não é, para a Gabi, que naquele primeiro momento em que vem o diagnóstico,
muitas vezes é o momento do choque com a realidade. E com isso vem o medo, vem as emoções negativas, a angústia, a incerteza, não é verdade? E o alerta é: nós não podemos ficar retidos nestas emoções. Então, você fez toda uma movimentação, certamente, para buscar caminhos e, com isso, encontrou famílias quânticas, que aí já dá um direcionamento, não é isso? Mas existe o choque emocional. Agora, muitas vezes o resultado do tratamento ele depende também do entendimento que o paciente e o familiar têm desse diagnóstico, né? Porque se nós levamos para um campo muito sombrio, nós vamos ser arrastados para um abismo de impossibilidades. Mas você teve o discernimento, e com a ajuda, certamente, de perceber que ali havia um sofrimento que poderia ser transposto. E olha, mesmo que a criança volte para o mundo espiritual, mesmo que ela faleça no final do processo, é possível haver uma superação espiritual para cada membro da família e também a criança, por todos terem cumprido ali uma missão, não é? Por terem superado o karma. Cada um pode ter uma interpretação, né, mais pessoal, mas o que é importante é que houve mudança. O sofrimento pode nos trazer aprendizado e isso conduzir a uma transformação evolutiva. E se isso é incorporado no nosso pensamento, no nosso sentimento, a nossa atitude vai ser mais coerente. Eu acredito que essa mensagem é muito representativa do que é o Famílias Quânticas. É isto, María Eugenia? Sí, pienso que esta parte en la mentalidad que Claudia hizo de un índice de flexibilidad muy alto, de aceptar que el laboratorio Quantum en México pudiera aplicar esto, es como una gran oportunidad para descubrir que cuando se aplica en las empresas, si tuvimos éxito en una crisis tan sustancial como es el anuncio del cáncer y vivir la experiencia, el Quantum viene a ser una parte fundamental para nosotros para que pueda transformarse en esa oportunidad la trascendencia de vida posterior al tratamiento, ¿no? Entonces, es para nosotros ese honor que esa constante dádiva sea para nosotros el momento en el que nosotros podemos vivir esa experiencia en la persona humana en crisis. Y esto es un tesoro para el Laboratorio Quantum. Me siento muy orgullosa de pertenecer al Laboratorio Quantum y acabó siendo en Latinoamérica el Laboratorio Quantum y empezamos a ver experiencias fundamentales como esta que nos comparte Gaby en la vida real, en la cotidianidad, y que sabemos que si el día de hoy la familia necesita y entra en alguna crisis por el momento de desarrollo de ella, está dispuesta la institución Familias Cuánticas y Quantum como método para seguir aplicando el tiempo que sea necesario para que la familia en su transformación pueda seguir elaborando el liderazgo conveniente en cada miembro de la familia. Entonces Muito es un gran... Queria fazer uma pergunta para a Gabi, me gostaria, com permisso. Falamos aqui da menção da atualmente médica, Paulina, ¿verdad, Maru? Paulina é a médica atualmente. Sí, Paulina. Ajá. Paulina falou como hace, não sei, 20 anos, fui aí a uma reunião e dijo: el cáncer es un desordenamiento de las células. ¿O es un desordenamiento de la familia? ¿O es un desordenamiento de la sociedad? Y tenía cáncer en su pierna y estaba súper enferma. Paulina Rodríguez, sí. Estaba muy
gente, essa jovenzita, à época, ainda criança, e ela trabalhou conosco, e ela se curou, e ela se formou médica, e ela trabalha para o Famílias Quânticas hoje, ajudando nesse processo do salto à vida, de como eu lido com a minha angústia, né? O câncer tem a ver com uma angústia muito grande, tem a ver com conflitos não resolvidos, tem a ver com coisas imperdoáveis, uma traição, uma pessoa que morreu, uma perda muito dolorosa, uma situação, às vezes, transgeracional, vem lá de trás. E a Paulínia, como eu quero depois os números, mas só para comentar aqui, que vocês comentaram dessa médica, ela se chama Paulínia, a doutora Paulínia, oi. Eu estive com ela no último acampamento, creio que de voluntários, e muito lindo de vê-la. Eu gostaria de saber da Gabi, a gente viu muitas pessoas se curarem. Isso dá uma grande esperança, porque não é que é fácil, a família inteira tem que parar com um certo movimento. A dinâmica familiar é uma encrenca, a gente, já entendi, entendeu. Vai mudar a dinâmica familiar. Parece que tem um jogo que a gente jogava no computador antigamente, que é aquele, não é poker, não, como é que é? Aquele paciência. Quando você joga paciência no computador, quando você quer pôr a carta no lugar errado, ela volta. Dinâmica familiar é isso, você quer fazer uma dinâmica nova, ela volta, né? E quando tem uma doença, é necessário que a dinâmica familiar mude. Então, nós precisamos nos ajudar, nos olhando, conhecendo o nosso perfil quântico, nossas emoções primárias, nossos padrões de comunicação, usando a neurolinguística da Mário e minha, que fomos sócias do John Grinder por tantos anos, para falar o que queremos e não o que não queremos, para não engajar em certos jogos errados e ocupar o nosso próprio papel, né? Então, Gabi, solo contexto aqui, te pergunto. Sí. Tú llegaste con tu hijo y hay mucho sufrimiento, Sí. y dices que fue un aprendizaje, que fue una cosa, una bendición por la familia. ¿Por Sí. qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo ves eso como bueno? Porque mira, está en el cielo, vivieron ahí un experimento espiritual inmenso, con Sí. ellos, con nosotros, con ustedes. Cuéntame por qué, y que yo quiero sentir eso contigo, y con todo mi respeto por él, donde esté, ahí por ustedes. Sí. Pero ¿por qué fue una bendición? Dentro de todo el dolor que se atraviesa, encontramos las bendiciones, las fortalezas que tenemos cada uno de nosotros, y te das cuenta que tienes mucha gente, muchísima gente detrás de ti. Desde la familia cercana, que estamos hablando papás, abuelos, o sea, los cercanos, hasta quien menos te imaginas. O sea, las enfermeras, los médicos, las asociaciones civiles, y obviamente la fe de cada persona es totalmente indispensable. Entonces, para mí es una bendición porque es un despertar. Muchas veces estamos muy acostumbrados a la rutina diaria sin darnos cuenta que hay situaciones mucho más valiosas e importantes que el día a día. Entonces, para mí es una bendición. El cáncer para mí no se maldice, se bendice. Muito bom testemunho. Inclusive, Gabi, me parece que essa jornada do câncer, de acompanhar seu filho, de estar no Famílias Quânticas, também te trouxe um direcionamento da sua função, não só dentro da família, mas socialmente também. Sim. Não foi só a Paulínia. A Gabi também encontrou um papel, é isso? Lá Sim. no Famílias Quânticas? Hoje você tem um trabalho a realizar ali, qual que seria? Pode nos contar? Sí. ¿Cuál es tu rol en Familias Quánticas, Gabi? ¿Cuál es mi, perdón, cuál es mi, ay, Maro, ayúdame? ¿Tu trabajo, tu rol, qué tú haces por Familias Quánticas hoy? Ok. Principalmente somos voluntarios desde el momento de, es más, desde estando mi hijo,
hemos ido difundiendo la importancia que es el estar acompañado desde que estaba mi hijo. Cuando ya parte mi hijo, obviamente nos especializamos más o quisimos conocer más, porque definitivamente se puede hacer mucho. O sea, actualmente se nos acercan personas, familias, enfermos, ¿sí? Enfermos no nada más niños, sino ya hasta adultos. Entonces sí hemos sido un referente para ayudarlos y al mismo tiempo nos ayudamos, porque es un dar, recibir, dar, recibir. Entonces esto es una bendición, lo vuelvo a repetir. Es una bendición. También están en la dirección, porque están liderando. Ellos son parte de un consejo donde nosotros tenemos que someternos porque ellos necesitan tener la mirada de tener un marco de referencia de superación constante como asociación civiles. Su esposo y ella ¿Cuántos pertenecen. son de entre voluntarios y toda la gente de Familias Cuánticas? ¿Cuántos son? No sé. Tienes que saber, No yo lo sé. ¿Por qué Gaby. no me avisaste? Dime, miles. Ahora preguntaban, estaban unos en mercadotecnia preguntando, son miles. Tengo 30 años trabajando con niños con cáncer. Entonces han pasado muchísimas familias que a su vez ahora son voluntarios. Esos niños, hermanitos pequeños, ahorita tengo a uno de ellos, ¿verdad? Que es el mecánico de la camioneta que llevamos a los campamentos y él pone su taller, y hay otro uno que hace el sabor del delicioso de la comida y va. Entonces al final acaban siendo aquellos que fueron nuestros clientes, fueron ahora nuestros voluntarios potencializadores. uma rede maravilhosa. Me gostaria de comentar algo assim acerca do que Gabi platicou com a gente adulta também. A vezes el joven más viejo y adulto tiene un cáncer o está enfermo, está en tratamiento. Y escuché algo que es como, bueno, cuando termina el tratamiento más difícil como la quimio y algo para la gente, ya se acabó, está bien, ya pasó esa situación de tu vida. Para la persona, jamás, porque nació una persona que percibió el valor de la vida, su rol, el espíritu, todo es otro. Entonces, um pouco em português, doutora Ana, hoje mesmo falava com uma paciente de câncer que está na última sessão de quimioterapia, ela disse, olha, acabou a quimio, para as pessoas, ai, que bom, ela teve um problema, mas já curou, já voltou ao normal. E ela diz, eu? Nunca mais eu volto ao normal, eu sou muito melhor. Sem dúvida. Da vida. Eu tenho um contato e um entendimento das bobagens que a gente se perde, não me perco mais, eu tenho um entendimento diferente. Né? Então, acho que tudo isso é essa bênção que faz do câncer um professor inestimável. Sim, a transformação, a superação, não é? E aí a evolução. Então, essa paciente que você diz, né? Ela hoje se sente melhor do que ela era, mesmo quando era saudável antes do câncer. Mas o que ela passou, ela se sente melhor. Entendeu. Ela se sente melhor com uma dor integrada da vida, das dificuldades, como você, doutora Ana Cristina, psiquiatra, muito bem conhece, que não é um penso positivo, não, agora eu sou melhor, agora nada me pega, não. É um entendimento profundo de como a dor faz parte da vida, como eu honro a dor. E fico no meu lugar, porque daí eu consigo pôr limites, porque daí eu consigo não ficar na mão do outro, porque daí eu consigo me acalmar e orar, e parar e fazer uma poesia, uma oração para começar alguma coisa, né? Então, é um muito melhor do que antes, mas sem esse positivismo que nos assola. Por consciência e dar significância à dor que foi vivida. Né? Eu não sucumbi à dor, mas eu permiti que a dor e eu trabalhássemos na minha transformação. Né? Ela maravilhoso. É bem-vinda, essa dor é bem-vinda, porque aí ela não me...
porque ela não me destruiu e ela me fortaleceu. Aliás, Mas eu tive que encará-la, né? Eu tive que encará-la. isso é bem mexicano, doutora Ana Cristina. Quando eles fazem assim, é o jeito deles fazerem, ok, sí, eles fazem assim. Quando fazem as lives assim, são os mexicanos sendo sí. Então, sí. Concordando, que bom. Gabi, foi uma alegria ter você aqui. José Aparecido, alguma pergunta? Porque sabemos que você tem um compromisso, não é verdade? Já nos avisou, mas gostaria de abrir a palavra. Não estamos escutando. Tem uma pergunta sobre a idade do filho dela. Gracias, Gaby. Gracias, Gaby, por estar y gracias por compartir. Perdón, Maru, una persona de internet preguntó cuál era la edad de tu hijo. 5 años cuando voló y 3 cuando se enfermó. 2 cuando se enfermó y 5 cuando partió. Wow. Não foram 3 anos, 3 anos de tratamento. 3 años. 3 años en la lucha. ¿Y cuál era el cáncer que tenía él? Leuquemia. En ese entonces era leucemia bifenotípica, muy rara. Muy rara. Sí. Perfeito. Muitas vezes, Gabi. Isso, Gracias, muitas Gaby. vezes Gracias por estar. a criança, entre uma morte e o novo nascimento, ela planeja como que ela vai vir. E, às vezes, vem para um período curto de vida, mas com grande efeito. Então, nós podemos refletir sobre isso também, não é? Que são coisas que a gente não compreende muito bem, mas que pode se chamar de karma ou missão, não é? Fue un gran maestro en su corta edad. Un gran maestro. Então, que ele esteja no mundo superior, né, ao lado de Deus e dos antepassados, né, como espíritos. E muita paz para você, para sua família. Desejamos que você continue ensinando, né, e chamando pelas famílias para que elas agreguem e passem por uma jornada de luz como vocês fizeram. Né? Gracias. Melhores votos. Muito obrigada por estar conosco. Gracias, Gaby. Bendiciones, gracias. Gaby Como que é? Adiós, Gaby. A moda mexicana. Yes. Um abraço. Muito obrigada, Gabi. Perdón, la madre coraje. Estás muy linda, es un gusto verte así, llena de energía. Igualmente, Claudia. Un abrazo. Então, doutora Cláudia, eu vou pedir ao José Aparecido fazer a gentileza de colocar aqui os slides para que você nos conte a história, não é, do método Quantum, e principalmente porque ele é tão efetivo. Maria Eugênia deu os melhores referenciais desse método na prática. Eu quero dar o meu testemunho, que também me surpreendeu. Olhar no espelho Quantum e falar: Ana Cristina está aqui. Incrível, incrível. Então, conte para o Brasil, porque nós precisamos conhecer melhor. Com o maior prazer, é uma honra. Bom, eu sou neurocientista, essa formação em neurologia de comportamento, depois aceita nesse doutorado em curso de medicina no Havaí, tem me ajudado a fazer pesquisas sobre o comportamento, as emoções primárias, as motivações e o quantum. Foi algo que eu comecei, como tudo muito importante, envolvida no que fazia, envolvida com pacientes, envolvida com alunos. Esses currículos, essas coisas, José Aparecido, a gente já falou bastante deles, do Bandler, do Grinder. Eu fui sócia do John Grinder, que é o criador da neurolinguística, que me ajudou muito a pensar neurologicamente, que é a minha área de neurologia. Aí está o William Moulton Marston, que é psicólogo, foi advogado também,
E esse homem nominou as 4 emoções primárias que o método Quantum mede. Então, ele vem e pá, o Quantum faz uma foto do seu sistema nervoso, das suas emoções primárias neurológicas. Eu vou mostrar ali uma carinha como é que elas aparecem. Quando você entra na emoção primária, formula um nódulo. Quando você sai, dissolve, e aí ele dá um banho no teu sistema nervoso, e essas emoções primárias foram nominadas por esse homem, esse psicólogo, advogado, que no fórum achava estranho como é que as pessoas ficavam teatrais, ou como é que elas faziam, e começou a pesquisar também muito nas prisões do Texas. Ele fez muita pesquisa sobre emoção, comportamento, depois com mães, crianças pequenas, o que tinha mãe que conseguia as coisas de um jeito e outra de outro. Então, ele fez muito grupo controle, e aí ele veio e deu o nome às 4 emoções primárias. Eu gostaria de dar de presente no Médicos pela Vida a oportunidade de pelo menos 10 pessoas responderem ao quanto, porque o que esse cara fez foi dizer, olha, se você considera emoções normais, o medo, a angústia, que na época da década de 20 elas eram emoções quase tidas como as principais, ele disse, isso é um equívoco, porque elas não são normais, não é normal o medo. Pode ser normal a conformidade, buscar se precaver, buscar se planejar. Então, ele renominou para um nome mais científico, sem viés, as 4 emoções primárias. Depois, ali embaixo, você tem o Dr. Al Siebert, que é o pai da resiliência. Al Siebert trabalhou comigo em vida, foi um grande cientista. Enquanto nós estávamos descobrindo um jeito de eu colocar isso na minha pesquisa, ele nunca me cobrou $1, ele foi simplesmente um grande ser humano. Eu já trabalhei com outros cientistas que chega uma hora, ou o ego, ou a dificuldade de trabalhar em parceria, ou isso e aquilo. Este homem foi retocável, eu estou muito agradecida a ele. Nós publicamos um dos livros dele no Brasil em português, que é A Vantagem da Resiliência. Dos muitos livros dele, esse é um que está em português, pela Universidade Quantum, vocês encontram lá no quantumhouse.com. E eu sou membro do board lá do Al Siebert Resiliency Center. Depois que ele faleceu, fizeram um Resiliency Center dele. Então, aqui estamos nós 3, a Santa Trindade, que começou essa brincadeira na década de 90, e 10 de agosto de 2000, nós homologamos, o Quantum foi homologado pelo Laboratório Brasileiro, tinha 28 cientistas trabalhando numa validação de pares de como é que o Quantum funciona, e esses 2 autores, o William já estava no céu quando eu nasci. Então, o Marston, eu troquei cartão de visita com ele lá no céu, e aí combinei que ia fazer alguma coisa com a obra dele. E o Al Siebert me ajudou em vida, ele morreu em 2009, mas ele foi fundamental porque eu incluí o índice de flexibilidade do qual a Amaro falava, que mede quão flexível nós somos, quanto que nós estamos de resiliência para trabalhar em torno do nosso próprio movimento, do nosso próprio perfil. Então, esse índice de flexibilidade que o Al Siebert permitiu, eu trabalhei não só na ONU, mas também nos presos aqui do Brasil, presos de alta periculosidade, eles não têm resiliência. Pode parar desse aí mesmo, tá bom, esse aí tá bom, eu vou falar da primeira emoção primária. 4 emoções primárias: ação, comunicação, estabilidade e referenciais. Esses são os nomes do método Quantum para emoções primárias. Pode baixar só mais um pouquinho. É predominância, tá bom, tá aparecendo ali. Acesso à emoção primária da predominância. Volta lá para cima. Não, tá bom, aí tá bom. Aí tá bom. Acesso à emoção primária da predominância. O fator, doutora Ana, é a ação. A predominância é o nódulo neural. Quando eu entro nesse nódulo, ele formula, aparece no meu sistema. Ativa, assume os riscos,
no mundo empresarial, a gente vai dizer estratégico, competitivo, busca resultado, quer chegar lá. Não, vamos por aqui. Ela sai na frente, ela resolve, e arruma briga, criança que arruma briga. Eu quero assim, não quero assado. O autuar já aparece. O Quantum está homologado para crianças maiores de 15 anos responderem a pesquisa. Nós fazemos o Quantum com crianças pequenas, sobretudo em ambiente clínico, médico e em ambiente de laboratório, com a direção da Amaro, que criou uma maneira que só as pessoas habilitadas podem fazer para a gente tomar o Quantum da criança, fazendo palavras e brincando para poder ter as emoções primárias da criança. Em geral, para qualquer pessoa, a partir dos 15 anos, já fazemos o Quantum. Então, conhece alguém que é corajoso, independente, decidido, busca resultados, que às vezes exagera no risco, fica arrogante, pode parecer egoísta, pode parecer autoritário, porque tem muita confiança, quer fazer acontecer, ele quer autonomia, independência, assumir risco, ele possui uma visão global, ele está olhando para frente, os oquês e os porquês, mesmo se ninguém perguntar, ele está assim com a mirada hacia adelante. Pois eu quero trazer a Amaro, só e mais uma emoção primária, pode subir um pouquinho para aparecer o baixo A, olha o baixo A, mira su carita, olha o rosto desse bombeiro. Nos grupos controle, quando a gente estava na década de 90 e na primeira década de 2000, já trabalhando com muitas empresas, e hospitais, e clínicas, e polícia, segurança pública, toda sorte de pessoas, a gente colocava as pessoas assim, os altos As de um lado e os baixos As do outro. Nos baixos A, tudo com essa carinha, olha a carinha dos baixos A. Tem uma carita, né? Posso te ajudar? Por quê? Porque ele faz liderança compartilhada, ele dissolveu aquele nódulo neural do alto A, ele dissolveu a predominância, então ele vai enfrentar problemas, desafios, ser criativo, ter ação de um jeito compartilhado, democrático, apoiador, trabalha em equipe frente aos desafios e evita riscos. Então, ele prefere receber feedback das suas atividades, suporte e decisões compartilhadas. Como é que vocês querem pôr nisso aqui? O que vocês acham? O chefe baixo A é uma delícia, ele envolve a equipe inteira, todo mundo fala e ele fica ali só como se fosse um maestro, conduzindo que as pessoas possam existir. Ele é gentil, ele é altruísta ali embaixo, generoso, team player, é agradável, é leal, humilde, prestativo, cooperativo, naturalmente. Ele não gosta de dominar, ele não quer sair na frente. Quando alguém fala, ele, pois não, ele escuta mais, né? Tem uma delicadeza. Se ele exagerar, ele fica indeciso, fica dependente, não sabe dizer não põe limites, e isso também é um preço a pagar, né? Mas acho que para perguntar um pouquinho para a Amaro e a gente trocar um pouco aqui, doutora Ana, essa é uma das 4 emoções primárias. A outra vai falar da comunicação, a outra vai falar da paciência ou do agito, e a outra vai falar da conformidade, do que é detalhista e tem checklist, do que se é governo não sou contra, ele pensa no amanhã, ele improvisa, ele dá um jeito. E essas 4 emoções primárias, claro como estão aparecendo aqui, cada uma delas, traz uma sensação de encontro para a própria pessoa, porque ela lê aquilo, ela vê isso e fala, nossa, isso sou eu, eu estou aqui. Mesmo se ela não fizer o Quantum, já me ouvindo ou percebendo como isso funciona, porque isso não é uma invenção poética. Não, a gente se reconhece, pois te digo. Isso está ali, acontece comigo, acontece com você. E o Quantum vai dar, em que medida acontece, se você é alto A ou baixo A, em que medida, quanto de alto A ou quanto de baixo A, que beleza e que recursos maravilhosos tem nisso. Cuidado, que preço a pagar tem nisso, se for alto A, empreendedor demais, pode ficar muito arrogante, pode atropelar os outros, pode arrumar briga com todo mundo. E se for muito baixo A, fica pisando em ovos, empresta dinheiro, não sabe pedir de volta, fica constrangido com tudo e fica meio banana. Então, os exageros podem aparecer, mas muito antes do exagero, a gente toma contato com o que é recurso e com o que é nossa natureza. Para passar a palavra para Amaro, eu interpretei o mapa de um dirigente de companhia baixo A, que não é comum, é mais comum. Na pesquisa do Quantum, 75%, 84% serão alto A. Empreendedor, fundou empresa e tal. Mas existe aquele que é baixo A, e eu dizia para ele, olha, o seu jeito, a sua irmã é alto A.
Ela é, mas você tem um outro jeito, você escuta, ele fala isso mesmo, doutor. Eu encontro as pessoas, eu tenho uma suavidade, eu sou meio família, e aí, só que ele é mágico conseguindo fazer isso, ele consegue resultados de vendas e de relacionamento, tanto quanto o outro. Tanto quanto, talvez o auto A puxe mais para a venda, puxe mais para o aspecto de faturamento, mas não tem certo e errado. Agora, tem a natureza. Se você não for de acordo com sua natureza, dá errado. Não é que tem certo e errado. Dá certo quando a gente... Cavalo é cavalo, tartaruga é tartaruga, águia é águia e peixe é peixe. Então, a gente tem uma natureza e nós devemos aceitar, não lutar contra porque a revista tal, ou porque a internet, ou porque os caras bem-sucedidos têm um perfil tal, então eu não posso ser assim suave porque isso vai contra a minha carreira. Às vezes as pessoas pensam isso, no mundo empresa mais, no mundo médico menos, mas a gente tem uma natureza e ela precisa ser acolhida, respeitada. Como dizia a própria apresentação ali, aqui a comunicação, né, o auto C, nódulo neural da indução, formulei o nódulo neural da indução, olha, essa pessoa não nasce, estreia, comunicativa, carismática, persuasiva, eloquente, vai no banheiro, já troca telefone, já sabe o site, já conta qual vai ser a temperatura no fim de semana, reconhecimento, status, destaque social, oportunidade de relacionamento, assistir palestras, dar palestras, é a festa. É uma pessoa que naturalmente, ela não precisa falar com você, está no semblante dela. Essa vitalidade do nódulo neural da indução. Ela se comunica, ela não quer impor nada. Ela induz, ela leva o outro ao seu ponto de vista nesse estilo de relacionamento afetivo, né? Se exagerar, fica prolixa, cara de pau, superficial, auto C demais, pode falar mais do que o necessário. Então, mas essa capacidade de indução, ela é muito presente em muitas áreas. E na clínica, a clínica é soberana, né? A gente tem o percebimento do outro, que mais do que percepção, é uma percepção fina, né? Então, auto C, comunicação assim, para o mundo, dissolver o nódulo neural da comunicação, a pessoa se comunica e leva o outro para o seu ponto de vista, sobe um pouquinho, de outro jeito. É através do, pode subir, baixo C, dissolver o nódulo neural, foco no conteúdo, estilo técnico, pessoa introspectiva. Então, a pessoa que vai preferir privacidade, fazer tarefas individuais, pensamento abstrato, criativo, gosta de ambientes onde possa se concentrar. Os baixos Cs são capazes de fazer piadas ótimas, são os dueños de los chistes, os baixos Cs, porque su mente não para nunca, a cabeça não para, então eles são engraçados, mas eles são meio sérios, assim, bom dia. Vou rir para quê? Não sou palhaço. Então, eles têm mais seriedade, porque eles são mais introspectivos. Concentrado, analítico, profundo, reservado, tem senso de conveniência, solista, muitos cientistas, muitos médicos, cirurgiões em geral tem que ser baixo C, dentista tem que decidir sozinho, ele não pode no meio da decisão ali parar para ir trocar com o outro, né? Então ele é solista, né? Se ele exagerar, aqui está errado, não é prolixo, desculpe, se ele exagerar ele fica seco, pode ser genial, mas ninguém sabe, porque ele não vende a si mesmo, né? Então, ele pode ficar seco, ríspido e muito isolado, ele não se vende, ele fica muito sozinho com seus pensamentos. E aí a gente vai trabalhar a resiliência do alto C visitar o baixo C de vez em quando, do baixo C visitar o alto C. Você é baixo C, você não gosta muito de ficar fazendo carnaval, mas venda-se, explica quem você é, explica a que veio, deixa que os outros percebam, porque isso vai ajudar o seu conteúdo, sua vida e as pessoas, né? Tá bom, aí vocês querem ir tudo, então o alto E, calma e paciência. Olha esse... Então, só um minuto, doutora, para a gente ter o contexto aqui, que eu sei que você gostaria de incluir a Maria Eugênia. Com essas duas características que você definiu tão claramente, né? Acho um pouquinho, vamos ficar na comunicação, só para a Maru poder entrar e falar um pouco, depois a gente fala do E e do E. Isso. Baixa um pouquinho. Então, como que isso é vivido? É o contrário, José Aparecido. Isso aí. Obrigada. Baixo C. Maru, seus comentários sobre os perfis quantum. Como isso não é na dinâmica não empresarial, mas empresarial da família, né? Você usou esse termo.
Como que você lida com essas variâncias, né? Variações aí. E também del próprio ninho enfermo. Como manejas essas diferenças, nos basando solo en las dos primeras emociones primarias, del A y del C? ¿Cómo manejas eso en la familia, en la misión de la familia, en sus diferencias y también por el tratamiento del niño, que sabemos su perfil quantum de su hermano, las expectativas y tal? ¿Cómo eso nos ayuda en la familia y el quantum? ¿Cómo hacen eso? ¿Así? Bueno, pienso que son varios pasos. El primer paso es comprender el perfil de la persona individualmente, ¿no? Claudia Ricken permitió al Laboratorio Quantum México que se aplicara a niños, cosa que no es para niños, es para adultos. Y una persona pedagoga del sistema de nuestra institución acompaña al niño con un poquito de historia, hace esto, ¿con cuál identificas? Y fueron pruebas de varios años con los pequeños. A partir de los 6 años los aplicamos. Y fue éxito importante porque si el niño es un alto A y va a tomar la iniciativa, entonces nosotros preguntamos al niño, ¿y qué crees tú que se puede hacer ante esto? Y el niño responde de una manera sencilla, juguetona, pero igual si es un bajo A, ¿quién va a acompañar? ¿Quién quieres que esté contigo en este proceso más cercano? Entonces, el mismo quantum nos ayuda a nosotros los terapeutas, las personas que conocemos y somos analistas cuánticos, a tener un diálogo que va al alma, que va directamente a la parte neural de la persona pequeña, y al igual que hacemos con papá y mamá, podemos hacer un taller donde cuál es el perfil de papá, cuál es el perfil de mamá. Un alto A es mamá, puedes ir a hablar, iniciar, pues bajo A es papá. ¿Cómo podemos hacer el equipo con la familia? Entonces, cada uno, al conocer nosotros el método, podemos aplicarlo también en la dirección hacia combinar a la persona y a la familia en un equipo que va a colaborar porque se le está tratando según el impulso de sus neuronas ante el método como información para nosotros. ¿Me doy a entender? Muito, muito clara a sua explicação, Maria Eugênia. Um exemplo na família, doutora Ana, uma esposa alto C, comunicativa, não, baixo C, introspectiva, meio engenheira de alma, reclamava que o marido ia na escola das crianças, ele, alto C, fazia um carnaval, conversava com todos os professores, conversava com os alunos, mas não conversava as coisas importantes que ela achava. O nosso trabalho, usando o Quantum, é dizer, olha, primeiro os dois se conhecerem e entenderem. Você entende que ele é você entende que ele é alto C? Ele é comunicativo, claro que eu entendo. Mas você, baixo C, você tem que dar o direcionamento, porque você tem o conteúdo. Então, vocês, em rapport, vocês se compreendendo, vão eleger que coisas importantes têm que ser faladas. E vão integrar as qualidades. E ele vai na reunião com esse carisma, essa capacidade, integra, e aí ele traz, pronto, resolveu. O que era um conflito, porque era uma diferença, se torna maior força, porque ela é introspectiva e é voltada para o conteúdo, e ele tem uma simpatia importante, porque isso ajuda facilidade. Claro. Pronto, todo mundo adora a família inteira, porque tudo que é importante eles resolvem, ela não deixa esquecer o que é importante, porque alto C, borboleta voa, né? Quer o abraço, quer o afeto. É o sanguíneo, sanguíneo. Então, se fosse olhar temperamento. Pois não.
Doutora, eu quero só lembrar que nós temos 20 minutos, na verdade 15, e nós temos uma pergunta aqui que eu preciso fazer antes de passar para frente, que é do doutor Carlos Eduardo Fonseca da Mata, procurador do Ministério Público de São Paulo. Salve! Nosso grande amigo. Querido amigo. Um dos fatores mais difíceis é que pacientes de câncer aceitem adotar uma dieta de restrição a zero de carboidratos. Carboidratos viciam muito e fortemente e são essenciais para que as células cancerosas sobrevivam e repliquem-se. Ele está perguntando como lidar com essa situação. Maru, Dr. Carlos é um procurador, um importante homem aqui de Brasil, que habla sobre a dificuldade de cambiar a dieta sacando os carbohidratos. ¿Comprendiste? Os açúcares. Sí, Los azúcares y carbohidratos, ¿cómo manejan eso? Porque es importante que no se dé nutrición a la célula cancerosa. fíjate que descubrimos que durante el tratamiento los niños, cuando están en la atención directamente con el oncólogo, oncopediatra o hematopediatra, no veían la alimentación importante, querían que el niño comiera por el tipo de tratamiento que quita la nutrición, le quita el apetito. Y entonces empezamos a buscar personas que pudieran desde la clínica descubrir, según la enfermedad, el alimento que favorece o no al niño en el tratamiento. Y esta petición seguramente llegó a la historia, al cielo, porque Paulina Rodríguez, médico que padeció cáncer, osteosarcoma, se hizo la médico especialista clínica en saber qué es lo que puede alimentar a cada niño según la circunstancia de su enfermedad. Entonces tenemos una doctora especialista en alimentación clínica. Y Paulina es nuestra estrella, pero la pregunta es cómo logran convencer a los niños de las familias, porque la dificultad es que la gente no quiere cambiar la dieta. Y no es evitar algún tipo de carbohidrato o evitar un tipo de proteína o evitar, es que la combinación de los factores en cantidad y calidad hace que el niño pueda tener una mejor energía. Y descubrimos que quizá papá y mamá quieren que coman mucho para estar fuertes. Y con Paulina descubrimos que las porciones pequeñas en el plato, incluso una vez lo hablamos con tus hijas cuando eran pequeñas, en el plato, según el tamaño de su manita, ellos estaban nutridos comiendo poco en proteína, carbohidrato y grasa en equilibrio. Y entonces nosotros hemos recibido información de un médico clínico especializado en alimentos y en porciones para que el niño esté fortalecido comiendo varias veces al día. Y no necesariamente en un solo alimento toda la porción, sino poco a poco nutrirlos y además de manera atractiva, juguetona. Pero sí es importante la combinación del alimento que nos sugiere Paulina que debe de tener el niño. No podría yo hablar en la generalidad de si carbohidratos o no son sanos, sino saber el equilibrio de que el niño está necesitando según el análisis que se hace constantemente para ver cómo el tratamiento ha impactado en su salud. E o processo de nós reunirmos com a família, com as crianças, e apresentar essas soluções é educativo. Então, como tudo numa mudança familiar e do tratamento, há algo que vai envolvendo os resultados anteriores e dos outros, o carinho, né? Motivação é atenção, doutor Carlos Eduardo.
Quando a gente consegue dar atenção a uma família e olha essa dieta, aquilo parece que fica mais motivador, porque há uma relação de confiança, então a mudança acontece. Mas, e afetividade, não é, doutora Cláudia? Afetividade. Porque muitas vezes vai se buscar no alimento um conforto, uma saciedade que, na verdade, não é corporal, não é física, é anímica, é espiritual. E quando essa família já está harmonizada, talvez todas as propostas de mudança, mesmo que sejam dietéticas, mas de atividade física ou de posicionamento dentro da família, todas as possibilidades de mudança, elas são melhor aceitas, né? É o que eu entendo, né? Adivinho, imagino, né? Porque ficou mais compreensível o papel de cada um nesse novo ciclo da família, na dinâmica nova, né? Me parece isso bem importante. O papel de cada um, o pai primeiro, a mãe depois, o filho mais velho, o filho caçula, os papéis e responsabilidades, o maior cuida do menor, algo bem do sistêmico, vão funcionar paralelo com essa orientação, com afeto, a atenção. E aqui vamos dar um exemplo. A Maru falava de um pai que é auto-E. Auto-E é esse fazendeiro que está aí, a emoção primária da submissão, ou que seria a aceitação, ao rigor do Marston. Ele é calmo, ele trabalha no médio prazo, longo prazo, ele é bom ouvinte, ele prioriza a harmonia. Eu brinco, não adianta gritar com o pé de tomate, que o pé de tomate não vai crescer mais depressa, então ele espera o tempo das coisas. Aqui também vai entrar um aspecto assim, Zé Eduardo, você vai trabalhar para fazer uma mudança de dieta, com que perfil você está lidando? Pessoas mais calmas, mais tranquilas, vão apreciar um jeito calmo, suave, gentil, rotineiro, mas harmonioso, que o auto-E traz. Tem muitas pessoas que têm esse jeitão, né, do pesquisador, ou do bom ouvinte, ou da criança do jovem, da pessoa que é mais estável, né? A emoção primária é estabilidade. Então a música olha a cara desse homem. Ele está dizendo, fala que eu te escuto. Estou aqui para você, não tem pressa, não adianta, a vida é como é. Então, são pessoas que são muito curiosas, são estudiosas, porque eles acham que não pode interferir, a vida é como é, a natureza tem a força que tem. Então, eles são muito profundos, porque eles observam a força da natureza. Quando dissolve esse nódulo neural, subindo um pouquinho para a gente ver, quando o E baixa, então não temos a estabilidade, essa paciência e persistência vai embora, e o exagero de ficar preguiçoso, submisso, que pode acontecer vez por outra, vai embora, a gente tem então o baixo E, que é a próxima imagem, tudo ao mesmo tempo agora e já. É rápido, é versátil, é criativo, não gosta de rotina, trabalha um dia nessa mesa, outro dia naquela, gosta de fazer home office, gosta de trabalhar no escritório, gosta de trabalhar no parque, prático, ativo, versátil, aprende depressa, prioriza bem, ambicioso, tem prontidão, come cru, é apressado, promete que mais coisas fazer do que dá conta, é impaciente, muitas vezes ao mesmo tempo. Todo ao mesmo tempo, a horita e a hora. Então, vocês terem essa velocidade, né? Prioriza as atividades. Então, se eu vou colocar uma nova dieta para uma pessoa que é assim, eu tenho uma estratégia. Se é uma pessoa que é assada, eu tenho outra. Então, eu classifico, nós trabalhamos classificando a nossa população por vários aspectos. Pelos exames médicos, pela história da família, se é o primeiro, segundo, terceiro filho, pela antroposofia, que tanto a Maru quanto a doutora Ana, semana passada, colocaram que importância que tem, né? Rudolf Steiner foi uma coisa do outro mundo. E pelo perfil Quantum. Então, a família também, eu tive um pai lá no México que disse, nossa, meu filho, eu queria tanto que ele fosse empreendedor, mas o perfil dele é outro. Ele é um cientista, ele é profundo, ele é um meditador. Então, ele começa a enxergar esse filho e não forçar, né, a amizade. E a última emoção primária, doutora Ana, só para a gente fazer uma pequena menção a cada uma delas, a conformidade, compliance, segundo Marston, que nós temos pelo Brasil. Eu nominei, junto com essa equipe de 28 parceiros, que por uma década me ajudou a chegar aqui, a assinar isso, regras e referenciais.
Quando você entra em conformidade, você alto R. Quando você sai da conformidade, você baixa o R. Alto R, regras claras, treinamento, planejamento, checklist, ambiente estruturado. Esse cara é especialista, é o detalhe, é perfeccionista, tem senso de dever. Planejado, segue regras, é algo formal, né? Ele vai gostar da roupa formal, da formalidade, porque é realista. Então, ele tem essa conduta obediente, perfeccionista. Se exagerar, fica sensível à crítica, medroso, não assume risco, fica meio crica, dita regras, né? Mas esse cara, olha esse cara. Eu trabalho muito para companhias aéreas e hospitais também, muitos cirurgiões vão ser auto-R, porque é um nível de rigor ao detalhe, à precisão, a nomenclatura. Olha essa mão, a precisão manual. Quando dissolve o nódulo neural, eu também tenho, subindo para a próxima imagem, por favor, que é a última dessa série de uma mera ilustração das emoções primárias, eu tenho o baixo R, que delega detalhes. Ele prefere ambiente em estruturação, espaço para mudança, improvisa, aponta soluções criativas, ele está vendo o amanhã. Aqui eu vou ter cientistas. Aqui eu vou ter médicos que visualizam e pesquisam, inclusive brigam quando estão mentindo, que existe uma diferença entre medicina por evidência, né, e por estatística. Às vezes pega uma estatística e fala que aquilo é evidência. Evidência precisa ter o indicador, né? Esses caras aqui têm a visão geral, delegam os detalhes, estão livres de regras rígidas, mas são originais, criam alternativas, improvisam, generalistas no sentido de ver o grande quadro, e olha esse homem, ele está vendo algo que está lá, conheço uns médicos assim, está lá, não está lá, mas ele está vendo. Então ele cria tratamentos, mecânicas, métodos como esse nosso aqui, equipamentos, ou instituições como a nossa instituição no México, para criar alternativas. Ele é informal, é corajoso, se exagerar, fica imprudente, rebelde, corre riscos perigosos, delarga detalhes, mas o alto R e baixo R tem uma diferença. E aqui a gente vem para resiliência entre uma coisa e outra. Nós somos alto R e baixo R. Neurologicamente a gente varia, mas na natureza self vai aparecer a sua preferência. Você usa a marcha ré do carro para variar de vez em quando, mas você não vai de marcha ré para casa. Então é importante que a gente conheça qual é o perfil, qual é a flexibilidade, qual é o perfil de papai e de mamãe das crianças. Quando você tem um perfil, você tende a entender e ler os seus filhos pela sua lente. Então a gente precisa distinguir, não é? Qual é a lente deles. E aqui pode parar. Doutora Cláudia, isso é magnífico, porque permite, tanto para organizações humanas de variado espectro, se é famílias quânticas, se é uma equipe de trabalho, né, numa indústria, num escritório, marketing, medicina, onde estiver o ser humano. Né? Hoje mesmo no hospital eu estava olhando e digo, nossa, faço o quantum desse pronto-socorro aqui, eu já vejo todo mundo. Quem são os chaves, quem são os mais preparados para emergências de mais curto prazo, quem são os mais organizados. Agora, o chefe ou o gestor tem que ser algo equilibrado, né? Porque se você tem uma pessoa equilibrada, ela usa o quantum, ela é muito maravilhoso. Também doutora, só assim para pergunta aqui da Eliane Santos. Só para concluir, doutora Ana, na segurança pública, as polícias, o tipo de policial para uma coisa e para outra, reduzir o suicídio nas corporações, que é uma coisa muito difícil quando a gente lida com isso, colocando as pessoas certas no lugar certo. No México, a gente atendeu milhares de organizações, porque a Amaro é muito influente lá pelo trabalho Quantum e pelo laboratório Quantum. Então, a gente atendeu Profeco, organizações de todos os tipos em México também. Então, sim, o Quantum é muito amplo, serve para o autoconhecimento, serve para tratamento e serve para as empresas. Gente certa, no lugar certo. Por favor, Aparecido. A Eliane Santos, de Curitiba, está perguntando se uma mesma pessoa pode transitar entre uma e outra classificação. Maru, ¿quieres contestar eso? Si una persona puede transitar entre una y otra, bajo y alto.
Fíjate que tengo la fortuna de aplicar Quantum en empresas, ¿no? De poder estar en diferentes tipos de organizaciones empresariales. Y ahí permanece el Quantum un poquito más estable, moviéndose un poco más el lado, un poco más abajo, como una danza en la continuidad de su vida o de su experiencia laboral. En Quantum Laboratorio, ante los niños y familias con cáncer, hemos tenido grandes cambios de personalidad ante la situación crítica que provoca el trauma. Esto ha sido otro aprendizaje importante como laboratorio, que sí tuvimos el contexto adecuado para ver estos cambios radicales. ¿Sí? Y cuando estás viviendo en otro tipo de evento, de otro tipo de misión para aplicar el Quantum y ver el perfil con la persona adecuada en el lugar adecuado, hay movimientos que también tienen que leerse porque hay preferencia en ese movimiento, o quizá me ha pasado que me dice el cliente en una parte que se llama la parte que corresponde a lo que es la entrevista con el que es el empresario que solicita el Quantum, ¿qué perfil necesitas para el puesto? Y entonces hay una especialidad dentro del método Quantum donde se puede diseñar la forma que necesita. Y el cliente me decía un método, no una forma de un laboratorio, era un analista de laboratorio. Entonces, así es la característica de la persona. Cuando llega la persona a aplicar el Quantum, venía asustadísima porque ella quería el puesto. Y sale a la aplicación del método el mismo perfil, pero exacerbado. Grandísimo, el que prefería el cliente, el director de la empresa. Y me dice, no, esto está muy loco, este no lo contratamos. Sí, ese contrata, lo que tenía era miedo, pero es el perfil exacto que tú necesitas. Entonces son momentos tan interesantes de que tú como laboratorio puedes leer como analista cuántico y saber que el estado de ánimo va a tener un impacto gracias a que aprendí acá en familias cuánticas que asustados pueden tener unos quantums alborotados porque tienen miedo, pero que el perfil ya cuando se atempera, puede ser fiel y muy interesante. Super, a engenharia, isso que Mário Pita, isso que a Maru fala chama engenharia de função, a gente desenha o cargo, e sim, todos nós vamos visitar os dois lados de cada emoção primária. Então, se você é alto A, você vai visitar o baixo A. Você não vai ficar o tempo inteiro dominando, mandando, você vai pedir ajuda, você vai ter afeto. Se você é baixo A, você vai visitar o alto A e vai dizer o que quer. Então, a gente tem essa variação. Agora, cuidado para não ficar assim, fingindo de morto, para não querer assumir uma posição e não querer definir. Se você faz um alto A, você tem motivadores primários relativos a isso, você precisa de desafio, você precisa de poder ter uma certa liberdade de ação. Se você faz um baixo A, você precisa de parceria, você precisa de trabalhar com o outro, eu brinco, mimicocó, você precisa um pouco ir junto com o outro, trabalhar com uma democracia, e pedir ajuda e receber orientação. Então, aceitar essa natureza, mas sim, nós visitamos os dois lados. E às vezes, eu não lembro o nome da pessoa que fez a pergunta, Aparecido, me perdoe. Eliana, às vezes a pessoa vem com ponto na média, e o fator de R está na média, ela é metade alto R, metade baixo R, sabe assim? Então, aí assim, aí você vai ter os dois lados visitando mais claramente, mais fortemente, né? Bom, estamos chegando ao final, 2 minutinhos, eu gostaria de passar para Maru, para as considerações finais, por favor, María Eugenia. Wow. Pues para mí es un honor, repito, estar del otro lado del planeta, yo acá en el norte, ustedes en el sur. Para mí es un viaje inolvidable, es un honor para mí participar, que abran estos foros del conocimiento sensible. Sé que la antroposofía tiene esa característica de mirar, hacer honor a la palabra, antroposofos, el ser humano y la filosofía de Rudolf Steiner con esta
belleza, ¿no? Y que nos inviten a nosotros con esta temática. Yo sé, Claudia es multifacética para ir a llevar, para nosotros un honor que nos hayan invitado a participar. Muchísimas gracias, un abrazo a todo Brasil que amo con todo mi corazón y bueno, pues nos esperamos un día por acá, en México. Te esperamos aqui novamente também, né, doutora Ana? Ora, uma satisfação, uma honra também, viu? Gostamos muito. Um presente que a doutora Cláudia está nos ofertando, trazendo você conosco aqui também, viu? Seja Obrigado. sempre Graças. muito bem-vinda. Muitas graças. Doutora Cláudia, suas considerações finais, por favor. Graças, mil graças, muito obrigada. Médicos pela Vida, vocês são absolutamente incríveis, Aparecido, sempre um gentleman, nos dá conforto, nos conduz de uma maneira que a coisa funciona. Doutora Ana Cristina, um espírito vivo, com tanta delicadeza, faz uma coisa imensa, eu fico assim, não canso de me admirar e de ficar muito, muito agradecida, muito honrada. Queria deixar oferecido, doutora Ana, para essa live, ou as duas, as 10 licenças para as pessoas responderem o método Quantum. No critério do Médicos pela Vida, vocês decidem como faz um sorteio, ou como manda para as pessoas, ou para onde as pessoas podem escrever. Nós emitimos os passaportes, e depois a gente sorteia uma formação de analista quântico, para que as pessoas possam, por exemplo, se formar e aprender a interpretar o mapa. Elas estão acontecendo online, são seis manhãs, das 9h30 ao meio-dia no Brasil, então é possível, em português, estou falando para o público do português, mas a gente faz também em espanhol no México. Então, por quê? Porque eu gostaria de oferecer para que quem tem interesse possa também ganhar uma formação, algo assim. Então, você me diga, nos oriente a nossa... Sim, eu te digo, fique tranquila, e eu agradeço em nome do Médicos pela Vida e também, né, do Aliança Medicina e Pedagogia Antroposófica. Queria mostrar para a nossa audiência um dos livros que a doutora Cláudia, não é, já publicou. Ela é autora, é palestrante internacional, uma pessoa formidável e, como vocês viram, ela traz ao mundo o método Quantum, que pode ser aplicado, por exemplo, em áreas tão interessantes quanto famílias quânticas. Vamos trazer mais vivamente, né, para as nossas outras iniciativas, quem sabe estamos inspirando pessoas também com essa live, não é, doutora Cláudia? Iniciativas que possam trazer diferença na medicina que desejamos para o presente e para o futuro, né? Assim seja. Eu gostaria também de convidar a todos, nossa audiência e a vocês também, para receberem conosco para na próxima quarta-feira, para o lançamento de 2 livros. Essa autora é uma jornalista independente da Espanha, e o nome dela é Imaculada Fernández. Um dos livros chama-se El Libro Negro de las Vacunas, e o outro, Vacunas e Autismo, La Verdade Silenciada. A jornalista é mãe de 5 crianças, e ela se interessou para cuidar dos filhos por esse tema, que ela estuda há muitos anos. Então, vai ser uma satisfação termos esse lançamento virtual e apresentação aqui para o público brasileiro. Tá bem? Estão todos convidados. E eu agradeço a presença da nossa audiência, não é, José Aparecido? É isso aí, doutora. Nós temos aqui, eu imagino que deve ter mais de 6.000 pessoas nos acompanhando ao vivo, porque semana passada tivemos 6.000. E eu convido para a próxima terça-feira, dia 18, live com o doutor Dorival Risse, que vai receber o cardiologista doutor José Trotti. O tema é miocardites na era pós-pandemia. Hoje nós assistimos no noticiário um jogador de futebol que está com a sua carreira comprometida em virtude de problemas do coração. Me expliquem as autoridades como explicar que um jogador de futebol, um atleta, tenha problema no coração. E não é o primeiro.
são vários, né? Então, nós vamos falar disso aqui na próxima terça-feira com o doutor Dorival Risse. E na quarta-feira, novamente, ainda na quarta-feira, né, doutora Ana, porque nós estamos ensaiando passar as lives Na quarta é bom. quarta para segunda-feira, ainda na próxima quarta, o lançamento destes 2 livros que relacionam as vacinas ao autismo, de uma jornalista espanhola. Obrigado pela sua audiência, muito obrigado, doutora Cláudia, Maria Eugênia, doutora Ana, Juan Pérez, que está nos bastidores, conduzindo as lives aí para nós, a Marília Luvisotto e o doutor Jandir Loureiro, que segue também nos bastidores, nos apoiando. E ao comandante em chefe do Médicos pela Vida, doutor Antônio Jordão Neto, que comanda este grupo de mais de 20 mil médicos em todo o Brasil, signatários do MPV, todos eles hipocráticos. Muito obrigado pela sua audiência e até terça-feira que vem, se Deus quiser. Tchau, muito obrigada. Obrigada, Maria. Tchau, doutora Cláudia, obrigada. Boa noite, obrigada. Obrigada a todos.